Shalom, shalom, escolhidos de Deus, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que a paz do Senhor esteja sobre ela, que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus e graças a Deus. Sempre fale coisas boas dentro do seu lar, da sua casa, profetize coisas boas sobre seu filho, sobre seu marido, sobre a sua esposa, declare bênçãos sobre a vida delas, não maldição, que a gente possa atrair a presença de Deus para o nosso lar e não coisas ruins, coisas pesadas que não agradam a Deus e que afasta Deus do nosso lar. E a gente fica num lar conturbado, cheio de tribulação. Então a gente tem que ter um lar onde reina a paz. E a paz nada menos que é a presença de Deus e o amor. Amém? Hoje o Espírito Santo me direcionou para falar sobre Ruth, capítulo 3, que fala sobre Noemi e Ruth e Boaz. Olha essa palavra, quero que você entenda essa palavra hoje, né? Que Deus quer te dar um lar. E eu quero que você entenda como funciona um lar, como deve ser, né? Olha essa palavra. Um dia Noemi disse a Ruth: minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Presta atenção nesse versículo, né? Quando Noemi disse a Ruth que precisa arranjar um marido para ela, não está dizendo você está desesperada, você precisa de alguém, ou você não dá conta sozinha, ou olhar com um olhar de incapacidade, ou que ela não consiga, ou que ela seja incapaz. Mas quando ela fala, eu preciso arranjar um marido para você, ela está pensando no quê? Na Ruth, como uma mulher boa que ela é, dedicada. Então ela quer que tenha alguém para cuidar dela, para proteger ela e para suprir necessidades dela. Porque isso é uma coisa que a mulher em si merece. Não porque ela necessariamente precisa ou porque ela seja insuficiente ou incapaz. A mulher sim é capaz de muita coisa. Mas quando Deus fala, quando ela fala, preciso arranjar um marido para você, é hora de você ser cuidada, é hora de você ser amada, é hora de você ser respeitada como você realmente merece, né? Olha o significado na Bíblia de lar. Refere-se não só à casa, à estrutura física, mas principalmente à família, o ambiente de acolhimento e segurança e a instituição fundamental para a educação espiritual e moral. É um lugar onde Deus deve ser o centro. A base da família deve ser firme, aonde os membros se amam, se apoiam e aprendem sobre os mandamentos divinos. Então, quando fala se amam e se apoiam, então os dois é um complemento. Tanto o homem precisa da mulher quanto a mulher do homem. É complemento, não é uma coisa que é incapaz, sozinho não consegue. É um complemento, os dois precisam do outro. Os dois é base, se encaixa, né? Quando fala onde os membros se amam e se apoiam, os dois vão se apoiar, os dois vão se ajudar. Os dois se ajudam, os dois se apoiam, os dois se conversam, os dois buscam a Deus, cada um com o seu papel importantíssimo. Tanto a mulher tem um papel importante quanto o homem, os dois se complementam, né? Então, quando Noemi fala, eu preciso arranjar, é que ela fala, ela sente a necessidade dentro do coração dela. Ela fala, essa menina é tão boa, ela precisa de alguém para cuidar dela, para amar, para respeitar. Então, por isso que ela fala, eu preciso arranjar um marido para você. E não porque é insuficiente sozinha e que não consegue, né? Olha o versículo 2. Você lembra que Boaz, o homem que deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte, lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois vai até o lugar onde Boaz, está trabalhando, mas não deixe saber que você está ali até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante-se a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu, vou fazer tudo o que a senhora disse. Ela foi ao lugar onde debulhavam as espigas e fez tudo
a que a sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de oliveira, um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite ele acordou e de repente sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Ele perguntou: "Quem é você?" Ela disse: "Eu sou Ruth, a sua empregada", respondeu ela. "O Senhor, o nosso parente chegado, é o nosso parente chegado, e por isso tenho o dever de me proteger." Olha que coisa mais incrível. A Ruth, ela falou, ela sentiu ali a necessidade de uma proteção, de algo que ela pudesse ficar tranquila, segura. Então ela fala: "Você tem o dever de me proteger." E é essa questão que eu queria chegar, que o homem é importante na vida da mulher em questão da segurança e da proteção, né? Deus quer que o homem dê todo o suporte que a mulher precisa, o cuidado, o respeito, o carinho, a atenção, a ajuda, a sensibilidade. Então o homem, ele tem que se desdobrar para prover dentro de um lar, para suprir as necessidades, né? Porque a mulher, ela tem que estar sendo a base ali, né? Não dá para ela ficar correndo atrás de tudo, tomando conta disso, daquilo. Não. Cada um com o seu papel. Olha o que a palavra diz sobre o papel de proteger. Envolve a responsabilidade do homem de cuidar da sua família em níveis físico, emocional, espiritual, guiando e defendendo e provendo o necessário. Guiando, o homem tem que ser a cabeça espiritual da casa. Ele precisa orar, buscar discernimento, direção, né? Tem que cuidar da estrutura física, emocional e espiritual de uma casa. Então, o quanto é importante o homem ser um homem de oração, um homem de Deus, para que um lar esteja alinhado em Deus, esteja com a presença de Deus, né? Defendendo e provendo o necessário. Isso se manifesta através da liderança amorosa, da provisão das necessidades básicas, da proteção espiritual pela oração e pelo ensino da fé e acolhimento emocional. Então, às vezes o homem não tem paciência com a mulher, é grosso, fala alto, grita, não tem paciência. É necessário o acolhimento emocional, das tensões, porque é muita coisa sobre a mulher. Então eu preciso ter um acolhimento emocional, de que tudo vai ficar bem, de que ela não está sozinha. É necessário o homem ter esse tipo de posicionamento. O exemplo é a liderança de Cristo, que amou a igreja, sacrificando-se por ela. Então, se Cristo se sacrificou pela igreja, o homem tem que se sacrificar pela mulher. Ele tem que fazer de tudo. Ele tem que dar vida, assim como a palavra diz, né? Provisão. O homem tem a responsabilidade de prover para a família. É responsabilidade. Então, a gente tem que ter o cuidado com a nossa família, com a casa, com a esposa e os filhos. É responsabilidade diante de Deus. Então, se o homem não tem responsabilidade sobre a casa, está falhando contra Deus, está indo contra a vontade de Deus, garantindo que as necessidades básicas sejam atendidas. Então, se faltar o básico, né, que não deveria, alguma coisa está acontecendo com esse homem, né? Está fora da direção de Deus, porque o homem tem que se sacrificar, dar vida, vigilância. O papel importante da proteção implica estar vigilante contra ameaças e perigos que possam afetar o lar. Então o homem tem que estar vigilante sempre, buscando a direção, buscando discernimento em Deus. E tudo a gente tem que resolver na base da oração, buscando ao Senhor. Senhor, tal perigo se aproximando da minha casa. Tem misericórdia, abre os olhos da minha esposa e não ir direto ficar discutindo com a esposa. Você tem que tomar cuidado. Não, não é assim. Tudo a gente tem que buscar em oração, né?
O homem, às vezes a gente quer uma mulher virtuosa, uma mulher que faça as coisas que a palavra diz, mas a gente não pode forçar a mulher ser. A gente tem que orar para que a mulher seja. Ninguém vai conseguir, você não vai conseguir acelerar o processo dela falando, obrigando. Não, você tem que ser assim, você tem que ser assado. A palavra fala para você ser assim. Não é assim. Tudo tem o seu tempo, a sua hora. E ninguém muda obrigando, mas muda tendo discernimento, porque é o Espírito Santo que convence do pecado. Então é na oração que a gente busca uma mulher que a palavra fala. Uma mulher ideal de Provérbios 31. Não é obrigando, não é querendo forçar. É respeitando os limites, respeitando, né, ela. Busca em oração. Tem coisa que não dá pra gente fazer, falando de boca, obrigando. Não, você tem que ser assim. A gente tem que olhar para nós mesmos primeiro, antes de cobrar do outro. Liderança sem dominação. Embora seja um líder, o objetivo não é subjugar, mas amar, valorizar e cuidar da sua parceira. Amar, valorizar, saber a importância da mulher. Valorizar, você é importante para mim, eu preciso de você, você é meu alicerce. Então, a importância, né, e cuidar da parceira em todos os sentidos. Todos esses tempos tem que cuidar, como Cristo amou a igreja. Então, é como Cristo amou a igreja, Jesus deu a vida. Então, nós temos que dar a vida. Não é machismo, não é o homem líder, não sei o que, tem que subir, não é sobre isso. É sobre, né, a liderança guiando o lar, né, respeitando. Ninguém é obrigado a ser uma coisa que não quer ser. Isso só Deus pode fazer, só Deus pode mudar, né? Não é sendo melhor do que a mulher, não é sendo superior, mas é complementando, é junto, é respeitando um papel do outro, é respeito. Respeito à proteção bíblica exige que o homem trate a esposa com compreensão e respeito, provendo um ambiente harmonioso. Então é o homem que dá um ambiente harmonioso. A compreensão, é necessário que o homem seja compreensivo. Até que Deus faça o trabalhar, tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter os frutos do Espírito, a mansidão, buscando a paz, não provocando, não tendo contenda, brigando por nada, colocando problemas na cabeça onde não precisa. A gente tem que orar mais, ajoelhar mais nos nossos joelhos, colocar aquilo que a gente está vendo na nossa parceira nos joelhos, orando a Deus, buscando para que Deus ajude, para que Deus dê discernimento para você ter paciência, para que Deus dê discernimento do que fazer. É essa nossa posição que deve ser. Então, não é... Eu quero que você entenda o quanto Deus ama a mulher e o quanto é importante para ele e ela. E ele quer o melhor para a mulher. Ele quer o respeito, que ela seja amada, cuidada, respeitada, valorizada, realmente da forma que ela merece, da forma que ela deveria ser. Então é isso que o homem quer para a mulher: o respeito, o cuidado, o carinho, a compreensão, né? Então não é uma coisa de mandar ser melhor, mas é complementar, um respeitar o papel do outro dentro de um lar, para que a presença de Deus esteja, que a paz e o amor esteja. Para que haja paz e amor dentro do lar, é preciso cada um respeitar o seu papel dentro de uma casa, dentro de um lar e dentro da família. O quão importante é você entender que o homem, a única promessa, a única coisa que Deus dá ao homem é a mulher. Então, ele tem que se desdobrar, ele tem que se sacrificar por ela, ele tem que dar a vida. É a única coisa que Deus deu. Então, ele tem que cuidar, saber amar e respeitar da maneira e da vontade dele. Amém? Espero que você tenha entendido essa palavra, o quanto
você é importante para Deus, o quanto você é valorizada por Ele, e Ele quer mostrar isso diante daquilo que Ele tem preparado para você. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e até um próximo vídeo. E não se esqueça o versículo que eu sempre falo aqui: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.